Galera Revolução Jesus, estou aqui na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e vou conversar agora com dois jovens que viveram a realidade, né? O Tiago, que está aqui conosco, ele acompanhou uma pessoa de perto que viveu a prática do ocultismo, e também o Giovanni, que viveu na pele essa realidade. Nós vamos conhecer um pouquinho desta história. Como é que foi tudo isso? Olha, Dini, eu tive a oportunidade de conhecer, né, a irmã do Giovanni, a Valéria, através da Crisma, onde ela começou a fazer essa Crisma e eu era o monitor de Crisma. Então eu fui saber um pouco mais sobre a vida dela e tudo. Foi uma missão de Deus para minha vida, e onde que eu pude viver esse contexto todo com a família, e não de forma de julgamento, mas através de acolhendo a todos eles, né? Giovanni, há quantos anos você ficou nessa prática do ocultismo? Eu fiquei por 19 anos no ocultismo. Foram 19 anos que eu achava estar no caminho certo. Um caminho que eu construí achando que eu estava fazendo o bem. Eu achava que eu podia fazer o bem através daquela prática. Foi quando eu descobri que eu tinha muito a perder. Sempre busquei alguma coisa. Eu tenho que externar essa sinceridade em Deus hoje. Essa prática tem que ser em verdade. E tudo que eu ganhei, materialmente eu perdi. Eu cheguei ao fundo do poço, eu perdi tudo. Como é diferente a presença do inimigo e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como faz diferença o bem e o mal. Mas eu só pude perceber isso quando eu vivi isso na prática. Eu era um crítico à Igreja Católica, aos padres, à prática de todos eles. Da mesma forma que a gente vivenciava críticas, eu criticava. E hoje eu vejo o quanto errado eu estava. Eu me percebi que dos 7 pecados capitais, eu vivia 6. E você consegue dizer assim quais foram as piores consequências que isso trouxe para a sua família? A minha família ficou completamente desestruturada, os meus pais divorciaram, a situação financeira da família também foi abalada, não só a minha, como a da minha família. Como é que o Tiago entrou nessa história? Tiago, você pode contar um pouquinho para a gente como que você entrou nessa história para ajudar esta família a sair desta prática? Depois que a Valéria veio a formação, né, do Sim, da Crisma, nós iniciamos um namoro em Deus, né, profundo em Deus, e eu tinha como missão mesmo, né? A Valéria tinha vindo de Juiz de Fora, né, para um lugar que ela não gostava, né? E ela tinha vindo por envio do Espírito Santo de Deus. E nós começamos a namorar, mas só que desde o sim dela para esse namoro, começou as batalhas espirituais. Então assim, noite sem dormir, né? Oração, jejum, oração das 3 horas da manhã, né? E com muito propósito, com muita dedicação e perseverança em Deus. Porque se não fosse assim, a gente não tinha conseguido, né? E ela sofreu muito, 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 muito por essa mudança. Mas né? você conseguiu ver ali a diferença dela a partir de quando ela disse o sim a Sim, Deus? tremendo, tremendo. Porque ela chegou na Crisma com o coração sangrando, né? Como o próprio irmão dela disse, assim, ela tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Se fosse olhar os bens materiais, ela estava realizada, entende? Só que espiritualmente falando, não. Então o coração dela chegou sangrando. A Valéria, ela partiu para a eternidade, Sim, né? sim. Mas ela deixou, como você disse, né, Giovanni, uma herança, que foi a sua conversão a Deus, ao catolicismo. Como é que foi isso? Sim, ela deixou um legado muito grande para mim, para os meus pais, para minha irmã, para todos nós, né, que de alguma forma convivemos com ela e que tivemos a docilidade de observar a mudança que só Deus fora capaz de fazer na vida dela. Isso que ela fez, e através da docilidade que a mim fora trazida por Deus e esclarecida pelo irmão, essa luz que Deus me trouxe, e Ele foi capaz de me mostrar, me guiar para essa luz,
é que me levou a dizer um sim definitivo para Deus. Eu queria, Giovanni, que você deixasse um recado para aqueles jovens que estão em casa e que hoje vivem a realidade que você já viveu. O que você diria para eles? Pode dizer. Se você tiver curiosidade em relação ao seu futuro, espera em Deus, porque Ele está vivo dentro do teu coração, no meio de nós. Basta você ter a docilidade de encontrá-lo. Basta esperar em Deus, que tudo está nele, a tua salvação. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. E, gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É com vocês aí no estúdio Revolução Jesus!